É uma continuação. Estou pregando 2 Samuel 22 já faz alguns dias. E hoje eu vou falar um pouquinho mais. E não chegamos nem na metade dele. Mas tá bom. 2 Samuel 22. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 20. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, e me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, os seus estatutos, e não desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da iniquidade. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Revela, Senhor, esta palavra para as nossas vidas. Venha ministrar aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir para mais um início de semana, para o nosso caminhar contigo. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Abençoe também todos aqueles que assistem esse culto ao vivo ou vão assistir depois, que a palavra possa ir de encontro ao coração deles. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Essa semana, quarta-feira, eu estive na rádio musical participando de um debate teológico, e o debate falava sobre Adão. E a pergunta que foi feita em cima da história de Adão parece uma pergunta simples, mas ela é muito teológica, muito profunda. É que se Adão poderia ter resistido à tentação. Será que Adão poderia ter resistido à tentação? Essa é a pergunta. E alguns posicionamentos poderiam ser tomados para se responder essa pergunta. Entre eles, que sim, poderia ter resistido à tentação. Entre o outro posicionamento, que não. Porque na verdade Adão já estava premeditado a cair na tentação. E eu me posicionei de acordo com aquilo que acredito na Bíblia, de que Adão poderia ter resistido à tentação. Porque eu particularmente não acredito que a pessoa está predestinada, que Deus já predestinou uma pessoa a ter certas atitudes. Se a gente pensa assim, nós podemos dar para Deus um caráter muito cruel. Aquela pessoa matou, aquela pessoa cometeu aquela atrocidade, porque ela já estava determinada a isso. Então dá a impressão que Deus, Ele é um Deus que permite umas coisas ou que vai premeditar algumas coisas que são muito ruins. Daí nós criamos um debate, conversamos, dialogamos e foi muito positivo. Mas o meu ponto de vista é esse, de que as coisas da vida, elas já não estão determinadas por Deus. Pastor, Deus conhece tudo? Sim. O atributo de Deus de onisciência significa que Deus, Ele já sabe de todas as coisas. Deus já sabe o dia de amanhã, sim ou não? Sim. Resposta sim, claro. Mas não significa que Ele determinou o dia de amanhã. Ele já sabe o que eu vou escolher amanhã, mas não significa que Ele escolheu por mim. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Ele é eterno. O que é eterno? Não tem começo, nem meio, nem fim. Então Ele já sabe. Mas não significa que Deus pegou um papel e caneta e escreveu tudo que você faz, o que eu faço. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, por que eu fiz essa introdução? Porque esse texto, ele vai mostrar que algumas atitudes, algumas mudanças que nós tomamos, alguns posicionamentos que nós tomamos,
eles podem dar um efeito de uma total mudança na nossa vida. Aleluia. Existe algum posicionamento, ou alguns posicionamentos que, se nós tomarmos hoje, a nossa vida vai seguir por um outro rumo. E Davi, que foi o autor desse texto, que é um salmo, na verdade, isso daqui é um salmo colocado aqui no livro de história de 2 Samuel. O Davi que escreveu isso, ele vai mostrar justamente isso: posicionamento, as atitudes dele, a maneira que Davi se posicionava com Deus, a sinceridade de Davi se relacionar com Deus. Davi era sincero com Deus. A sinceridade que Davi tinha com Deus era tão grande que Davi não tinha problema, por exemplo, de reconhecer o seu erro, seu limite, a sua fraqueza. O posicionamento que nós tomamos hoje, ele vai influenciar o nosso dia de amanhã. Posso ver um amém, queridos? Amém. O estilo de vida que nós assumimos hoje vai influenciar no nosso dia de amanhã. Se você hoje adotar um padrão de vida, isso vai mudar a tua história totalmente. Aquilo que você determinar, a partir de hoje eu só vou me alimentar assim, a vida muda a partir de hoje. A partir de hoje eu só vou comer comida saudável. Boa sorte. Deus te capacite para isso. A partir de hoje vão comer salada. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Com saladas, né, Fábio? Aquilo que você se posicionar vai mudar a tua vida. Ah, pastor, vou chutar o pau da barraca. A partir de hoje eu vou, que vier a mim, não vou lançar fora. Isso aí é o teu posicionamento. Posicionamento, atitudes que nós tomamos hoje, elas têm poder de tocar, de influenciar, de tocar no nosso futuro. Esse trecho que eu li para vocês fala de Davi, da forma que ele se relacionava com Deus. E a primeira coisa que Davi coloca aqui no versículo 20, ele fala que Deus, primeira coisa, livrou ele. Deus deu livramentos para Davi. E Deus tira Davi, versículo 20: tirou-me para um largo, arrebatou-me dali, porque ele tinha prazer em mim. Deus, ele fez um bem na minha vida. A impressão que eu tenho, quando ele fala no versículo 20, que Deus me levou para um lugar largo, a impressão que eu tenho é que ele estava se sentindo sufocado, ele estava se sentindo pressionado. Era uma situação, era uma fase na vida dele, que ele se sentia sufocado, pressionado. E de repente ele fala: eu me coloquei na presença de Deus. Eu falei: Deus, faça de mim aquilo que o Senhor bem entender. E Deus me tira daquela situação, e Ele me leva para um lugar espaçoso, para um lugar onde eu podia respirar, para um lugar onde eu podia ter paz, para um lugar onde eu podia ter sossego. Por quê? Porque Deus me tirou daquilo de onde eu estava vivendo, daquele quadro que eu vivia. Queridos, quando você se abre para Deus, quando você permite Deus ser o guia da tua vida, quando você permite Deus conduzir os passos da tua vida, Ele te leva para um lugar espaçoso, para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade. Eu não sei se você tem vivido sufocado, sufocada, se você tem vivido debaixo de opressão lá na tua casa, onde você trabalha. Deus, Ele vai te levar para um lugar espaçoso nessa manhã. Quantos podem glorificar o Senhor e aplaudir ao nome dEle por isso? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Daí vem o versículo de baixo, 21, que é perigoso. Isso aqui é perigoso, irmãos, mas ele é uma verdade que a gente tem que tocar. Por que ele é perigoso? Olha o que diz o 21:
recompensou-me o Senhor. Essa palavra é perigosa. Recompensa. Recompensa. Recompensou-me o Senhor conforme a minha. Tem outra palavra junto aqui com a palavra recompensa. Qual que é a palavra? Justiça. Qual é a palavra? Justiça. Daí tem uma outra palavra aqui também, perigosa. Conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Também perigosa. Recompensa, justiça, pureza e retribuição. Vamos repetir? Para a gente guardar? Repita comigo: recompensa, justiça, pureza e retribuição. São palavras perigosas. Dentro do ambiente igreja, isso que é perigoso. Recompensa. Às vezes nós falamos de palavra recompensa, nós falamos atrelado a ela a palavra merecimento. Então a gente chega para o filho e fala: o seu aniversário é tal mês, se você, colocamos uma condicionante, se você passar de ano, se você fizer tal coisa, a recompensa, o merecimento teu vai ser tal coisa. Isso aqui é perigoso. Mas percebe que quando o texto fala de recompensa aqui, ele não vai atrelar com a palavra merecimento, mas ele coloca uma outra palavra, dizendo sobre justiça. Por quê? Porque Deus, ele é justo. E o caráter de justiça de Deus, ele é irrevogável. Deus, ele é justo. E quando o texto coloca junto a palavra recompensa com a palavra justiça e com a palavra pureza e com a palavra retribuir, retribuição, quando essas palavras estão totalmente ligadas em um versículo apenas, a gente entende que, primeiro, Deus é um Deus que julga todas as coisas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Deus está julgando. O julgamento do homem é um julgamento falho, é um julgamento que não vê a sinceridade do coração, se houve sinceridade ou não. Esse é o julgamento humano. Por que o homem não consegue julgar? Porque o homem, ele não conhece o nosso coração. Por mais que você diga algo para alguém, alguém pode duvidar de você. Eu tive das melhores intenções. Será mesmo? Será que foi das melhores intenções? Alguém pode julgar. E esse julgamento pode ser para o sim ou para o não. Agora percebe que o julgamento aqui, ele vem de Deus. E o que Deus vê é a pureza do coração, é a sinceridade. E Davi não foi dos homens mais puros, não foi. Davi, sinceramente, não foi dos homens mais puros da Bíblia, pelo contrário. Nós temos uma lista de situações que Davi teve, cometeu, que não tinha nada de pureza. Mas Davi tinha um ponto aqui que é extremamente fundamental para relacionamento com Deus. Qual ponto? Sinceridade. Porque eu posso chegar aqui em cima, pegar esse violão e cantar até bonito. Apesar que é difícil cantar bonito, mas eu posso me esforçar. Mas Deus vai olhar a sinceridade do meu coração. Se aquilo que eu estou louvando é do meu coração, é da minha alma, é algo verdadeiro, é algo real. Eu posso chegar para você e falar: olha, eu admito meu erro, eu admito que eu errei, eu admito que eu falei contigo, eu admito que eu falei em um momento aqui, mas Deus que vai olhar para ver se as palavras da minha boca, elas são verdadeiras ou não. Nada
Nada pode ser camuflado aos olhos de Deus. Não existe palavra que pode tocar a Deus lá, porque eu falei mais bonito, porque eu falei mais bem colocado. Não, Deus, Ele observa a pureza, Deus observa a sinceridade, Deus observa com justiça aquilo que eu tenho me colocado na presença dEle. Pastor, eu estou sem força, eu estou fraco, eu estou capengando na fé, mas Deus conhece a sinceridade do teu coração. Obreiro, obreira, Deus conhece a sinceridade do teu coração. Irmão que está aqui talvez no seu limite, Deus te conhece e Ele vai agir, Ele vai tocar na tua vida. Tem mudança de Deus para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Aplauda o Senhor por isso. A minha justiça, conforme a pureza, olha só, aqui não está escrito conforme a pureza do meu coração, porque o coração, biblicamente, fala de sentimentos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Aqui fala da pureza das minhas mãos, aquilo que eu tenho feito. E a justiça de Deus, a retribuição de Deus, conforme o texto aqui de 2 Samuel 22, não é apenas por aquilo que eu estou intencionado, mas é por aquilo que eu faço. Pastor, mas em Novo Testamento fala isso? Fala. Tem uma parábola que fala sobre um homem que ele deu talentos, distribuiu talentos, e teve para um deles que ele entregou apenas um talento, e ele escondeu, ele não fez nada com aquele talento, ele enterrou. Os outros fizeram, e conforme aqueles outros fizeram, eles receberam o dobro daquilo que eles já tinham recebido. Agora aquele que não tinha feito nada, ele foi julgado porque ele não fez nada, e ele tinha a intenção, mas eu imaginava que pelo Senhor ser um servo, um Senhor muito severo, ou seja, pensou, mas não fez. O que Tiago diz, capítulo 2? Que a fé que não tem ação, que não age, sem obras, ela é o quê? Morta em si mesma. Glória a Deus. É ação. Relacionamento com Deus exige ação. Amor ao próximo exige ação. Amor a Deus sobre todas as coisas não é apenas uma fala, exige uma ação. Demonstra para Deus que Ele está acima de todas as coisas. Como que nós demonstramos para Deus que Ele está acima de todas as coisas? Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Davi fala sobre isso. Em terceiro lugar, versículo 22: porque eu guardei